Olá a todos, hoje vamos estar aprendendo como utilizar o Firebase Remote Config para que a gente possa configurar nosso aplicativo remotamente de qualquer lugar, sem que o usuário precise baixar uma nova versão desse aplicativo. Bom, primeiramente a gente vai precisar instalar o CI do Firebase. Vou estar deixando o link na descrição para instalar ele. Após a instalação é bem simples o uso dele, basta digitar no terminal Firebase Login e vai abrir o navegador e fazer seu login. Aqui eu já vou estar logado. E a gente também vai precisar adicionar, se você ainda não tiver no global, o Flutterfire. Também é a mesma coisa. Vou estar deixando o comando na descrição para que vocês possam instalar. Com ele já instalado, a gente vai estar vindo aqui no nosso Android Studio e criar um novo projeto Flutter para trabalhar nesse projeto tutorial. Vou estar fazendo alguns ajustes no aplicativo. No caso, esse aplicativo a gente vai configurar remotamente o nome do aplicativo. Então vou fazer alguns ajustes aqui. Para a gente começar a trabalhar na mudança desse nome, a gente primeiro vai precisar instalar o Firebase na nossa aplicação. Então, para isso, a gente vai instalar o pacote do Core, que contém todos os recursos principais do Firebase. Lembrando que sempre todos os comandos que eu digitar aqui no terminal vão estar na descrição. Em seguida, vamos estar configurando a nossa aplicação com as nossas credenciais do Firebase. Para isso, vamos utilizar o Flutter Fire Config. Ele, nesse momento, vai pegar todas as aplicações que existem na minha conta e vai listar aqui para não é nenhuma dessas aplicações, então vou selecionar criar uma nova. Vou chamar de Remote Config. Ele nesse momento vai criar esse projeto da minha conta lá do Firebase. Selecionar a plataforma. Ele avisa aqui que o projeto foi criado. E diz também que ele criou um arquivo de configuração para mim já com tudo o que eu preciso para configurar meu Firebase no meu projeto. Ele também me falou que ele configurou o ID do meu aplicativo, já lá na minha conta. Vamos estar vindo aqui no nosso main principal e vamos estar inicializando os jets do Flutter, que vão ser necessários para que nosso pacote de Firebase possa funcionar normalmente. Vou estar trocando para assíncrono e vou estar inicializando o nosso Firebase instância. Então, Firebase inicialize app. E aqui eu vou passar no opt dele a minha configuração, que já está no arquivo aqui do lado. Basta eu chamar de default Firebase opt current plataforma. Mas só isso não é suficiente para que nossa aplicação possa utilizar os recursos do Firebase Remote Config. A gente vai precisar instalar então o módulo do Firebase Remote Config. E o módulo do Firebase Remote Config também precisa de uma outra dependência, que é o módulo do Analytics. Então também vou estar vindo instalando ele. Com ele instalado, vou também estar vindo aqui e configurar as opções deles. Então, uma da opção que o Firebase Remote Config dá é a duração de quanto tempo eu quero que essa configuração seja baixada no meu celular. Vou chamar aqui o Firebase Remote Config, a instância dele.
e vou setar as configurações dele. Remote config sync. A primeira configuração é o tempo de duração que eu quero que demore para obter do servidor. Então, se demorar mais de 1 minuto, ele não deve continuar tentando. Então, vou colocar o timeout dele como 1 minuto. E o segundo é o intervalo dessa duração. Quer dizer, quando eu baixar essa configuração, eu vou precisar, depois de um certo intervalo do tempo, utilizar aquela configuração. Bora dizer que é 10 minutos. Então, a cada 10 minutos eu vou consultar o servidor se eu tenho uma nova configuração ou não. Dentro desse tempo de 10 minutos, a configuração atual que já foi baixada vai estar no aplicativo sendo mantida. Então, eu preciso configurar esse tempo de intervalo que vai ser consultado várias e várias vezes o servidor. Eu vou colocar aqui como 1 minuto para até facilitar nossos testes. Mas é recomendado que em produção isso não seja um tempo curto, mas um tempo grande, como por exemplo 30 minutos a 10 minutos. E por fim, caso essa configuração não seja possível obter do servidor, a gente precisa dizer qual seria a configuração padrão para que não possa ocorrer nenhum erro de variável faltando no nosso aplicativo. Então, uma configuração que a gente vai setar aqui hoje é o nome do nosso aplicativo. Então, eu já posso criar a configuração padrão dela. Então, vou chamar aqui minha instância de novo do remote config e vou chamar o set default. E aqui vou setar em um mapa quais são as configurações. Então, vou dizer que é name app. Name app vai se chamar, que nem está na nossa tela, app1. Vou colocar aqui app2 para facilitar a gente ver a mudança. Então, recapitulando, a gente inicializou nosso Firebase, a gente configurou os tempos de intervalos que a gente quer de timeout e de consulta, e a gente configurou as nossas configurações iniciais padrão. E a gente vai precisar rodar nossa aplicação de novo, fechar ela e abrir ela novamente, para que a gente possa instalar essa biblioteca do Firebase que foi baixar nossos pacotes. Então, vou estar vindo rodando minha aplicação novamente. E agora a gente vai estar puxando essa configuração do Remote Config. Então, vou estar vindo bem aqui na nossa tela. Vou estar criando uma variável de status que a gente vai utilizar posteriormente para alterar, chamar de título app. Que vai ser, a gente vai consultar isso lá do nosso Firebase. Então, vai ficar Firebase Remote Config, nossa instância. A gente vai chamar o getString. Se fosse um tipo de configuração booleano, getBool. Se fosse um número inteiro, getInt. Número flutuante, getDouble e assim por diante. Então, quero do tipo, a minha configuração está salva lá como valor string, então vou utilizar o getString. Colocou o nome de nameApp. Então, vou utilizar o mesmo nome aqui. Vou estar substituindo aqui. Então, se eu rodar minha aplicação aqui de novo, eu vejo que já está buscando o default. Mas isso ainda não está buscando o nosso servidor. Para configurar isso, a gente vai estar indo lá no nosso serviço do Firebase, lá no console. Também vou estar deixando o link na descrição. Vou estar acessando nosso projeto, vindo aqui no Build Remote Config. Clicar para criar uma nova configuração. E a gente vai setar a nossa primeira configuração. Então lá eu coloquei como nameApp o valor. Ele é do tipo string, então eu poderia alterar o valor aqui do que eu quisesse. E o valor default vai ser app2.
App3, na verdade, que o 2 já está lá no aplicativo. E vou estar publicando essa modificação. Na nossa aplicação aqui, a gente vai precisar que toda vez que ela seja inicializada, a gente baixa essas configurações novas. Então, passa a consulta lá no servidor. Então, vou chamar aqui o init state, nosso life ciclo. E vou estar dizendo dentro dele que nossa instância do Firebase Remote Config vai fazer um fetch e ativar. O fetch ele vai obter, o activity ele vai ativar as configurações novas. E o fetch e activity faz os dois juntos. Ele vai obter e ativar logo em seguida. Então toda vez que eu abrir o aplicativo, ele vai já consultar. Já trocou o nome aqui. Só que se eu vir agora no meu servidor lá e trocar o nome de novo, agora vai se chamar app4. Publicar, as modificações não vão sentir efeito em tempo real. Para isso, a gente vai precisar estar implementando um list de evento. Instância do Firebase de novo. E agora eu vou chamar o onConfig update. Então, toda vez que eu tiver o evento, o que eu vou fazer com ele? Obteve uma nova configuração. Então eu preciso ativar essas novas configurações primeiramente. Então, Firebase. Vou trocar para assíncrona. Firebase Remote Config. Instância. E ativar as configurações. Se eu troquei as configurações, isso também não vai ser feito aqui porque eu não consultei a variável ainda de novo. Então a gente precisa consultar ela novamente aqui. Então, copiar aqui para facilitar. É a mesma coisa. Beleza, então toda vez que inicializar o aplicativo, ele vai fazer a consulta e já trazer as configurações. E toda vez que a gente mudar a configuração lá em tempo real, ele já vai atualizar aqui pra gente. Se eu vier aqui no servidor agora mudar para pp5, publicar, ele já mudou aqui. A gente pode fazer de novo, teste. pp9999. Publiquei as modificações. Já mudou também no aplicativo. Desse modo, eu posso estar vindo aqui no meu Firebase Remote Config e adicionar outras diversas configurações, por exemplo, como um booleano, para saber se a tela exibida é a tela A ou a tela B e assim por diante. E a gente pode estar verificando isso no nosso código. Assim como a gente também pode estar criando condições especiais, por exemplo, aqui eu posso clicar em criar uma nova condição, vou dizer que é plataforma, vou vir aqui, ó, tipo de filtro, plataforma. Posso dizer que, por exemplo, no Android, quando for Android, vai estar exibindo o valor do, por exemplo, aplicativo 10. E quando for qualquer outro dispositivo, vai estar exibindo aplicativo 11, por exemplo. Então, eu posso estar vindo criando diversos filtros para segmentação de público. Até fazer teste AB, como essa ferramenta é bastante utilizada. Bom, e hoje, então, nós aprendemos como configurar o Firebase, aprendemos a instalar ele e aprendemos a setar a configuração no Remote Config e a criar condições para publicação dessas configurações para nossos usuários.